Eu sou inscrito no canal e estou aqui para contar uma história que vai gelar seu sangue. Tudo começou em uma noite comum de trabalho no hospital. Eu era o médico de plantão e estava preparado para lidar com qualquer coisa que aparecesse. A noite estava tranquila, com apenas alguns pacientes estáveis e nenhum caso grave. Eu estava começando a pensar que seria uma noite fácil quando, de repente, o sistema de som do hospital começou a funcionar sozinho. A música era estranha e sinistra, e parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu tentei ignorar, pensando que era apenas um problema técnico, mas logo percebi que havia algo errado. Os pacientes começaram a se agitar e a reclamar de dor, mesmo aqueles que estavam sedados. Eu sabia que precisava fazer algo, mas não sabia o quê. À medida que a noite avançava, as coisas pioraram. Os equipamentos médicos começaram a falhar e os corredores estavam cheios de uma névoa estranha que parecia se mover sozinha. Eu comecei a sentir um medo que nunca havia sentido antes. Eu tentei chamar a equipe de manutenção para verificar o sistema de som e os equipamentos, mas ninguém atendia ao telefone. Eu estava sozinho no hospital, ou pelo menos era o que eu pensava. De repente, eu ouvi um barulho vindo do quarto de um dos pacientes. Eu corri para lá e encontrei... Pausa para suspense. Um paciente que havia morrido horas antes, sentado na cama, com os olhos abertos e uma expressão de terror no rosto. Eu fiquei paralisado de medo e não sabia o que fazer. O paciente começou a falar comigo em uma voz baixa e rouca, dizendo coisas que não faziam sentido. Eu sabia que precisava sair dali, mas minhas pernas não se moviam. A névoa começou a entrar no quarto e eu senti que estava sendo sugado para dentro dela. Pausa para suspense. Eu não sei o que aconteceu em seguida. Acho que desmaiei. Quando acordei, estava deitado em uma cama de hospital, com uma equipe médica ao meu redor. Eles me disseram que eu havia passado 24 horas em coma e que não havia explicação para o que havia acontecido. Mas eu sei o que aconteceu. Eu sei que aquela noite foi real e que o terror que eu senti ainda está lá, esperando por mim. E eu sei que nunca mais vou esquecer essa noite. Eu comecei a investigar o que havia acontecido e descobri que o hospital tinha uma história sombria. Havia relatos de pacientes que haviam sido maltratados e abandonados no passado. Eu comecei a pensar que o hospital estava amaldiçoado. Eu não sei se você acredita em fantasmas ou em maldições, mas eu sei que o que eu experimentei foi real. E eu sei que não estou sozinho. Há outros que também experimentaram coisas estranhas no hospital. Eu decidi continuar investigando e descobri que o hospital havia sido construído em um local que era considerado sagrado por uma tribo indígena. Eu comecei a pensar que a névoa que eu vi era uma manifestação da ira da tribo. Eu sei que isso parece loucura, mas eu sei o que eu vi. E eu sei que o hospital é um lugar perigoso. Eu não sei se alguém vai acreditar em mim, mas eu estou aqui para contar a verdade. Eu vou continuar investigando e vou descobrir a verdade sobre o hospital. E eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu descobrir. Mas eu sei que nunca mais vou esquecer aquela noite e o terror que eu senti. E agora, eu estou começando a sentir que estou sendo observado. Eu sinto que há alguém ou alguma coisa atrás de mim. Pausa para suspense. Eu não sei o que vai acontecer em seguida, mas eu sei que vou continuar contando a minha história, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Se você está gostando dos relatos, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Agora vamos continuar com os relatos. Eu sou uma médica e estou aqui para contar uma história que vai gelar seu sangue. Tudo começou quando eu estava trabalhando em uma clínica psiquiátrica. Eu havia sido designada para cuidar de um paciente que havia sido diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. O paciente se chamava Jack e era um homem de 35 anos com um histórico de violência e comportamento agressivo. Eu sabia que precisava ser cuidadosa ao lidar com ele, mas eu não estava preparada para o que estava por vir. No início, Jack parecia ser um paciente normal. Ele era educado e cooperativo e parecia estar respondendo bem ao tratamento. Mas logo eu comecei a notar que havia algo errado. Ele parecia estar jogando um jogo, fingindo ser alguém que não era. Ele começou a fazer comentários estranhos e a se comportar de forma agressiva. Eu sabia que precisava manter a calma
e não deixar que ele me provocasse. Mas era difícil. Ele parecia saber exatamente o que dizer para me fazer sentir desconfortável. Uma noite, eu estava trabalhando no hospital e Jack começou a agir de forma estranha. Ele começou a gritar e a se comportar de forma agressiva, e eu sabia que precisava intervir. Eu chamei a segurança e eles vieram para ajudá-lo a se acalmar. Mas quando eles o levaram para o quarto de isolamento, eu ouvi um som estranho. Era um som de risada, uma risada baixa e sinistra. Eu sabia que era Jack, e eu sabia que ele estava planejando algo. Nos dias seguintes, eu comecei a notar que coisas estranhas estavam acontecendo no hospital. Equipamentos estavam desaparecendo e pacientes estavam sendo perturbados. Eu sabia que Jack estava por trás disso, mas eu não sabia como ele estava fazendo. Eu comecei a sentir um medo que nunca havia sentido antes. Eu sabia que precisava proteger meus pacientes e meus colegas de trabalho, mas eu não sabia como. Jack parecia estar em todos os lugares, observando e esperando. Uma noite, eu estava trabalhando no hospital e eu vi Jack no corredor. Ele estava sorrindo e parecia estar se divertindo. Eu sabia que precisava sair dali, mas minhas pernas não se moviam. Ele começou a se aproximar de mim e eu senti um arrepio na espinha. Eu sabia que precisava fazer algo, mas eu não sabia o que. Ele começou a falar comigo em uma voz baixa e sinistra, e eu senti que estava sendo sugada para dentro de um pesadelo. Eu não sei o que aconteceu em seguida. Acho que desmaiei. Quando acordei, estava deitada em uma cama de hospital, com uma equipe médica ao meu redor. Eles me disseram que eu havia passado dias em coma e que não havia explicação para o que havia acontecido. Mas eu sei o que aconteceu. Eu sei que Jack foi responsável por tudo. E eu sei que ele ainda está lá fora, esperando por mim. Eu comecei a investigar o que havia acontecido e descobri que Jack tinha um histórico de violência e comportamento agressivo. Ele havia sido diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial e havia passado anos em instituições psiquiátricas. Eu sabia que precisava proteger meus pacientes e meus colegas de trabalho, mas eu não sabia como. Jack parecia estar em todos os lugares, observando e esperando. Eu decidi continuar investigando e descobri que Jack havia sido transferido para outra instituição psiquiátrica. Eu sabia que precisava avisá-los sobre ele, mas eu não sabia se eles acreditariam em mim. Eu não sei o que vai acontecer em seguida, mas eu sei que vou continuar contando a minha história, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Eu comecei a receber cartas e mensagens de Jack. Ele estava me observando e me ameaçando. Eu sabia que precisava fazer algo, mas eu não sabia o que. Eu decidi ir à polícia e relatar o que estava acontecendo. Eles me disseram que não havia nada que pudessem fazer, que era apenas uma questão de palavras. Eu sabia que precisava proteger a mim mesma, mas eu não sabia como. Jack parecia estar em todos os lugares, observando e esperando. Eu comecei a sentir um medo que nunca havia sentido antes. Eu sabia que precisava fazer algo, mas eu não sabia o que. Eu não sei o que vai acontecer em seguida, mas eu sei que vou continuar contando a minha história, mesmo que seja a última coisa que eu faça. E eu sei que vou fazer tudo o que for necessário para proteger a mim mesma e as pessoas que eu amo. Eu sou o Dr. Cláudio e estou aqui para contar uma história que vai gelar seu sangue. Tudo começou em uma noite comum de trabalho no hospital da prisão. Eu era um médico de plantão e estava preparado para lidar com qualquer coisa que aparecesse. Um presidiário havia sido trazido para o hospital porque estava doente. Ele era um homem grande e forte, com um olhar sinistro. Eu sabia que precisava ser cuidadoso ao lidar com ele, mas eu não estava preparado para o que estava por vir. Quando eu comecei a examiná-lo, ele começou a agir de forma estranha. Ele parecia estar olhando para mim com um olhar de ódio, e eu senti um arrepio na espinha. Eu sabia que precisava manter a calma e não deixar que ele me provocasse. Mas era difícil. Ele começou a tossir e a se queixar de dor no peito. Eu sabia que precisava fazer algo para ajudá-lo, mas ele parecia estar resistindo ao tratamento. Eu comecei a sentir um medo que nunca havia sentido antes. De repente, ele agarrou meu braço e começou a apertá-lo com força. Eu senti uma dor intensa e sabia que precisava fazer algo para me libertar.
Eu chamei a segurança e eles vieram para ajudar. Mas quando eles chegaram, eu percebi que algo estava errado. O presidiário parecia estar mudando. Seu rosto estava se contorcendo em uma expressão de ódio e fúria. Seus olhos estavam vermelhos e pareciam estar queimando com uma raiva interna. Eu sabia que precisava sair dali, mas minhas pernas não se moviam. O presidiário começou a falar comigo em uma voz baixa e sinistra, e eu senti que estava sendo sugado para dentro de um pesadelo. Ele começou a dizer coisas que não faziam sentido, coisas sobre morte e destruição. Ele disse que eu era um instrumento da justiça e que eu precisava ser punido. Eu sabia que precisava fazer algo para pará-lo, mas eu não sabia o que. De repente, ele começou a se contorcer e a se debater. Ele parecia estar possuído por alguma força maligna. Eu sabia que precisava fazer algo para ajudá-lo, mas ele parecia estar além de qualquer ajuda. Eu chamei a equipe de segurança e eles vieram para ajudar. Eles o sedaram e o levaram para o quarto de isolamento. Eu sabia que precisava sair dali e esquecer o que havia acontecido. Mas eu não posso esquecer. Eu sei que o que eu vi foi real. E eu sei que nunca mais vou esquecer aquela noite. Eu comecei a investigar o que havia acontecido e descobri que o presidiário tinha um histórico de violência e comportamento agressivo. Ele havia sido condenado por crimes hediondos e estava cumprindo uma pena longa. Eu sabia que precisava proteger a mim mesmo e aos meus colegas de trabalho, mas eu não sabia como. O presidiário parecia estar esperando por mim. Eu comecei a sentir que estava sendo observado, que havia alguém me seguindo. Eu comecei a ter pesadelos e a sentir um medo constante. Eu sabia que precisava fazer algo para me proteger, mas eu não sabia o que. Eu comecei a questionar minha própria sanidade. Será que eu havia imaginado tudo? Será que eu estava louco? Eu sabia que precisava encontrar respostas, mas eu não sabia onde procurar. Eu comecei a investigar o passado do presidiário, procurando por alguma explicação para o seu comportamento. Eu descobri que ele havia sido diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial e que havia um histórico de violência em sua família. Eu sabia que precisava ser cuidadoso, mas eu não sabia se eu estava preparado para lidar com o que estava por vir. Eu sabia que precisava proteger a mim mesmo e aos meus colegas de trabalho, mas eu não sabia como. Agora, eu estou vivendo em um estado de alerta constante. Eu nunca sei quando ou onde o presidiário vai aparecer novamente. Eu sei que preciso estar preparado para o pior. Eu estou determinado a superar o medo e a continuar vivendo minha vida. Mas eu sei que nunca mais vou esquecer a noite em que o presidiário quase me matou. Eu sei que preciso encontrar uma maneira de lidar com o trauma que eu experimentei. Eu sei que preciso encontrar uma maneira de superar o medo e a ansiedade que me acompanham todos os dias. Eu estou procurando por respostas, mas eu não sei se eu vou encontrar. Eu sei que preciso continuar lutando, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu estou determinado a não deixar que o medo me controle. Eu estou determinado a continuar vivendo minha vida, apesar do trauma que eu experimentei. Eu sou a Dora Patrícia e estou aqui para contar uma história que vai te deixar muito tenso. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada e nunca compartilhei minhas experiências pessoais com ninguém. Mas eu senti que precisava compartilhar essa história com vocês. Eu trabalho como médica em um hospital e eu sempre pensei que estava preparada para lidar com qualquer coisa que aparecesse. Mas eu estava errada. Tudo começou em uma noite comum de trabalho no hospital. Eu estava trabalhando no setor de emergência e havia um paciente que havia sido trazido para lá após um acidente de carro. Ele estava em estado crítico e eu sabia que precisava fazer tudo o que podia para salvá-lo. Enquanto eu estava trabalhando para estabilizar o paciente, eu comecei a notar que havia algo estranho no hospital. As luzes pareciam estar piscando e os equipamentos médicos estavam fazendo barulhos estranhos. Eu pensei que talvez fosse apenas um problema técnico, mas logo eu percebi que havia algo mais. Os pacientes começaram a agir de forma estranha. Alguns deles começaram a gritar e a se debater. Eu sabia que precisava fazer algo para acalmá-los, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu chamei a equipe de segurança e eles vieram para ajudar. Mas enquanto eles estavam tentando acalmar os pacientes,
eu vi algo que me fez gelar o sangue. Um dos pacientes que havia sido trazido para o hospital após um acidente de carro começou a se levantar da cama e a caminhar em direção a mim. Ele estava com os olhos abertos e parecia estar olhando diretamente para mim. Eu sabia que precisava fazer algo, mas eu não sabia o que. Eu tentei falar com ele, mas ele não respondia. Ele continuou a caminhar em direção a mim e eu sabia que precisava sair dali. Eu corri para fora do quarto e chamei a equipe de segurança novamente. Eles vieram e sedaram o paciente. Mas eu sabia que algo estava muito errado. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que precisava encontrar respostas. Eu comecei a investigar o que havia acontecido e descobri que o hospital havia passado por uma grande reforma recentemente. Muitos dos funcionários haviam sido transferidos ou demitidos, e havia uma grande tensão no ar. Eu comecei a pensar que talvez o estresse e a pressão estivessem afetando os pacientes de alguma forma. Eu continuei a trabalhar no hospital, mas eu sabia que precisava estar preparada para o que estava por vir. Eu comecei a sentir que estava sendo observada e eu sabia que precisava fazer algo para me proteger. Eu comecei a ter pesadelos e a sentir um medo constante. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar com o trauma que eu havia experimentado, mas eu não sabia como. Eu estou aqui hoje para contar essa história porque eu sei que não estou sozinha. Eu sei que há outras pessoas que passaram por experiências semelhantes e eu quero que elas saibam que não estão sozinhas. Eu sei que essa experiência me afetou profundamente. Eu estou mais cautelosa agora e eu sempre estou procurando por sinais de que algo está errado. Eu sei que nunca mais vou esquecer o que aconteceu naquele hospital e eu sei que sempre vou estar preparada para o que está por vir. Eu espero que essa história possa servir como um aviso para outras pessoas. Eu espero que elas possam aprender com a minha experiência e evitar os mesmos erros que eu cometi. Eu estou determinada a superar o medo e a continuar vivendo minha vida. Eu sei que vai ser difícil, mas eu estou pronta para o desafio. Eu sei que posso fazer isso e eu estou determinada a não deixar que o medo me controle. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Isso vai me ajudar a continuar a criar conteúdo de qualidade para vocês. Além disso, se vocês quiserem ser notificados sobre os próximos vídeos, por favor, ativem o sino de notificação. Eu vou estar postando novos vídeos regularmente e eu não quero que vocês percam nenhum deles. Se vocês acham que esse vídeo pode ser útil para alguém que vocês conhecem, por favor, compartilhem com eles. Eu estou aqui para ajudar e quero que o meu conteúdo seja visto por tantas pessoas quanto possível. Eu quero agradecer novamente por assistir ao meu vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Nos veremos no próximo vídeo se você tiver coragem.